Bem, pessoal, dando aqui, né, seguimento ao nosso curso, a nossa aula de hoje, né, vai tratar um pouco sobre permeabilidade do concreto, tá? Obviamente que eu não vou deixar de falar sobre concreto só, né, eu vou falar também de outros tipos de construções, mas eu destaquei a permeabilidade porque eu acho que é um parâmetro fundamental do ponto de vista, né, de deterioração do material, né, de entendimento do mecanismo de dano. A permeabilidade, ela é um componente extremamente importante, né, é uma propriedade relevante, né, quer para as deformações pequenas, mas também para as deformações de maior amplitude, tá? E para falar de permeabilidade, né, primeiramente nós precisamos entender um pouco sobre porosidade, tá? Então, em termos de porosidade, né, nós já sabemos que a porosidade ela é o espaço, né, que vai se formar entre os produtos sólidos, né, da hidratação do cimento. Né, todo mundo já lá naquelas etapas de materiais de construção estudou, né, como é que o cimento ele se hidrata, né, como é que os produtos, né, de CSH, as agulhas de atringitas, né, elas se abrem, formam o CSH e depois os hidratos de cálcio, tá? E a porosidade, né, a gente sabe que a matriz cimentícia, ela por si, ela é uma matriz de natureza porosa, né, ela tem uma porosidade característica, né, do material, certo? Nesses espaços, né, que ficam aí entre esses produtos sólidos, existe uma água, né, essa água ela acaba se localizando entre esses hidratos, tá? Esses hidratos da minha pasta, e obviamente é nesses espaços, né, em que nós temos a porosidade dessa minha matriz, tá? Então a porosidade ela se dá nesse nível nanométrico, mas ela também, né, a associação de vários poros, né, menores, ela forma poros maiores, né? Então a porosidade ela é essa distribuição de vazios que nós temos nas pastas, tá? Em termos de concreto, a porosidade ela vai residir, né, tanto em alguns espaços, né, que vai derivar do aprisionamento de ar, né, da homogeneidade, mas uma zona onde esta porosidade ela sempre vai estar presente é aqui na zona de transição. Né? Então, a zona de transição entre agregado e pasta, né, e agregado e argamassa, é uma zona que é bastante característica, né, porque é uma zona que concentra umidade, então você tem água ali nessa zona. Se você tem essa água nessa zona, ela acaba, né, ficando presa ali pelas pontes de hidrogênio dos nossos hidratos, né, por essas forças de atração. E essa água, né, ela vai tender, ela tanto pode ficar acumulada, né, mas ela também pode sair, né, por conta dos processos naturais, né, de perda de água, e ali reside um poro, tá? No entanto, a porosidade por si só ela não é um problema, ela é um problema quando nós criamos um caminho para que tanto o vapor, né, tanto o gás, quanto a umidade, eles penetrem na minha pasta de cimento, na minha matriz, tá? E quando a gente fala de concreto armado, então, se eu tenho acesso, né, de um meio externo para o meio interno e eu sei que eu já tenho a umidade, né, no interior do meu concreto, então eu vou ter também, se eu tenho essas conexões de vazios, então eu tenho uma passagem, né, uma ponte de passagem, uma abertura de passagem de oxigênio para o interior. Tendo essa passagem de oxigênio para o interior, então você favorece ali as reações de degradação, né, nomeadamente a corrosão, tá? Então, alguns pontos aqui que eu vou destacar, deixa eu ver quem é que está tentando. Alguns pontos que eu gostaria de destacar. Alguns pontos que eu gostaria de destacar, né, seriam esses espaços, tá? Porque é muito importante a gente entender esses espaços, porque muitas vezes, né,
você associa a essa porosidade, né, a capilaridade, elas, apesar de estarem ligadas, elas não têm uma conexão direta, tá? Então, e outra coisa, né, nós também podemos perceber que nem toda porosidade ela vai contribuir, né, para a resistência e para a permeabilidade, porque no caso da permeabilidade, a distribuição da porosidade ela é preponderante nesse critério, e no caso da resistência, é a dimensão desses poros, tá? E, no entanto, esses poros eles acabam tendo uma contribuição muito maior para a retração, né, para os efeitos de retração, especialmente fluência e secagem, tá? Então, aqui nesse caso, os espaços interlamelares que nós estamos falando aqui, né, que são esses poros, eles vão ter entre 5 e 25 angstrom, tá? Esses vazios, eles vão acabar, né, variando aí entre 30 e 50 nanômetros, enquanto que os meus vazios capilares, eles vão ter dimensões, diâmetros ali maiores do que 50 nanômetros, tá? No caso desses vazios capilares, sim, aí eles possuem permeabilidade, eles possuem influência na permeabilidade, certo? Só que nós podemos, se for algum comentário, alguma dúvida, tá? Alguém que tenha microfone pode falar, tá certo? Sim. Professor, eu sou o Yuri. Sobre porosidade ainda, a minha dúvida era sobre o tijolo que tem essa característica, né? Tem até no laboratório um tijolo mais poroso. E eu queria saber sobre se há algum problema com ele. Sempre tive essa curiosidade de saber mais sobre ele. Sobre porosidade, nesse caso, né? Sobre porosidade dos tijolos, né? No caso, olha, os tijolos, primeiro aqui nós estamos falando sobre porosidade de cimento, em que essa porosidade ela é extremamente pequena, né? E aí eles têm os reflexos na absorção de água, né? Absorção de água por capilaridade, na absorção de água por imersão, enfim, e penetração de oxigênio. No caso dos tijolos, essa porosidade ela acaba por ser bem-vinda, porque ela diminui o peso próprio do cimento, né? Essas porosidades, no geral, elas vão variar entre 8% e 22%, tá? Quando você vai para tijolos históricos, por exemplo, que são aqueles tijolos maciços, então os valores eles são ali em torno de 18 e 22. Quando eu estou falando de blocos cerâmicos, esses mais modernos, então nós estamos falando de blocos com variação mais próximo dos 8%, tá? Você fez uma pergunta interessante, que no caso do concreto, quando a gente coloca, quando ele tem essa absorção ela acaba não influenciando tanto na resistência à compressão. Obviamente influencia, especialmente se você estiver fazendo aqueles ensaios de resistência à compressão axial, né, aqueles testes de resistência à compressão axial. Se você tira um corpo de prova totalmente úmido, então o resultado, os valores vão dar maiores, né? Por quê? Porque a água ela acabou por preencher os vazios. Mas esses valores maiores é só em torno de 10%. Quando eu estou falando de tijolos, e já tijolos que passaram pelo processo de queima, essa umidade ela reduz a resistência, né? E aí vai reduzir a resistência daquela alvenaria em torno de 30%. Se nós estamos falando de alvenaria de cal, então essas reduções elas podem até ser maiores, tá? Então essas questões de porosidade nos tijolos elas são por um ponto, né, de vista elas são melhores, porque elas reduzem o peso próprio, mas por outro ponto ela acaba influenciando muito na resistência mecânica. Eu não sei se era bem isso que você queria, mas se você tiver uma dúvida mais específica, eu tenho todo o prazer em ouvir. Era isso mesmo, professor, sobre se ia ter alguma patologia ao utilizar esses tijolos com essa porosidade. Era isso mesmo. Obrigado. Por nada. Aqui, pessoal, né, no caso de matrizes cimentícias, nós estamos falando, né, que esses vazios, por um lado, eles interferem na resistência, obviamente, né, porque se eu tenho mais vazios, a resistência à compressão é menor, mas aí eu falo para vocês, né, nesse caso, nós estamos falando de vazios maiores que 50 nanômetros, né, então é o que a gente chama de macroporos.
No entanto, esses microporos eles vão servir também para que os produtos, né, de alterações químicas no interior daquela minha matriz, eles possam ser acomodados. Alguém tem ideia de dois fenômenos de alteração química, né, que provoca uma degradação e que acaba, nesses produtos gerados, eles acabam sendo depositados, né, nos poros das matrizes de cimento? Alguém poderia me dizer? São dois principais. Então, pessoal, e aí? Vou só pedir atenção nas próximas aulas para vocês entrarem um pouquinho na hora, né? Que a gente já dá assim, uns 15 minutos, porque né, nesse momento especificamente eu fiz uma pausa para perguntar, né? Mas depois eu realmente, quando a gente está explicando, fica difícil ir lá e voltar para o raciocínio e explicar. Mas e aí, pessoal, vocês têm dois fenômenos aí que vocês poderiam me relacionar com a deposição de produtos químicos no interior das argamassas, do concreto. A reação álcali agregado entra nisso, professor? A reação álcali agregada, ela entra, tá? Mas eu não ia falar muito da reação álcali agregado, porque essa alteração, né, ela acontece muito ali na zona de transição, né? Ela preenche também os espaços, mas é uma deposição bem localizada, mas ela entra sim, Renan. Alguém poderia citar mais outro exemplo, pessoal? O Elida mandou no chat perguntando se corrosão também conta. A corrosão não tanto, porque os óxidos eles são um pouco maiores do que esses espaços, a não ser que a gente tenha esses macropórios lá, e aí sim. Mas o que eu tinha em mente era, primeiro, a carbonatação, né, que você tem a formação do cálcio, lá na deposição do cálcio naqueles poros. Essas deposições desse carbonato de cálcio preenche esses poros e aí aumenta um pouco a rigidez superficial, e é por isso que quando a gente vai fazer os ensaios de esclerometria, que obviamente vocês vão ver ainda aqui nesse curso, mas nesse tipo de ensaio especificamente, né, que você avalia a dureza superficial, é importante você saber qual é a frente de carbonatação, porque de acordo com a frente de carbonatação, você pode ter uma influência de até 100% nos valores medidos, tá? E aí você precisa fazer uma correção. E o outro seria o ataque de sulfatos, né? Porque o ataque de sulfatos, ele entra, né? Você tem o sulfato entrando, se nós temos uma agulha, né, de atringita lá, essa combinação com esse sulfato gera uma reação expansiva, essa reação expansiva vai fazer com que eu tenho o surgimento de um outro cristal de CSH, esse cristal de CSH, ele acaba preenchendo aquele espaço, e como a força dele é alta, então acaba, num primeiro momento, aumenta a resistência, mas depois o que vai acontecer é que ele começa a quebrar as interligações, né, entre os produtos hidratados da pasta. Então, os vazios, eles também têm essa função de acomodar, tá? Mas a gente tem esses limites. Em termos aqui de fluência, pessoal, nós estávamos falando, né, que os vazios muito pequenos, eles não influenciam na resistência e nem na permeabilidade, mas eles têm têm uma influência maior na fluência, né? Então, a fluência é aquele mecanismo que eu tenho uma deposição, né, eu tenho um carregamento que está atuando, né, sobre um determinado corpo, e ao longo do tempo, essa carga ela acaba gerando uma deformação permanente naquele meu material, tá? Então, no caso da fluência, que nós podemos encontrar, né, especialmente quando nós temos ali encontros de vigas de concreto armado com a parede de alvenaria, existem fissurações que ocorrem orientadas horizontalmente, mas é interessante que você perceba
qual é o sentido, né, da deformação no plano, se é uma deformação para fora do plano, se é uma deformação para dentro do plano, para que você entenda um pouco mais, né, se é uma questão de fluência. Às vezes, existe uma confusão entre o que é fluência e o que é uma deformação por conta de uma movimentação de uma viga, tá? Quando ocorre uma movimentação de uma viga, em geral, nas bordas dessa parede você também encontra fissuras, né? Porque você vai encontrar fissuras, geralmente fissuras na diagonal, né? Pequenas fissuras, né? Representando que aquela viga ela desceu em algum momento. Nesse caso aí nesse caso aqui, né? Dessa figura aqui da esquerda, nós temos uma fissuração maior aqui no meio do vão, tá? Então essa fissuração ela é própria, né? Da acomodação da carga, né, dessa viga em cima dessas alvenarias aqui, né? Acontece também de não ocorrer uma concentração da carga, né, de uma deformação na alvenaria, mas também pode acontecer na camada de revestimento. Nesse caso, o que acontece é que, por exemplo, se você tem uma laje, né, e aí a viga ela acabou, né, se deformando um pouco, e a camada de revestimento, né, que tinha sido colocado lá, ela acompanha essa deformação dessa viga, tá? Então, o que acontece é que esse plano, né, esse plano de argamassa, ele se encontra tensionado. Essa tensão, né, da argamassa, ela gera uma deformação para fora do plano, e em algum momento essa argamassa ela acaba por se destacar, né? Obviamente que aqui vai influenciar também o tipo de aderência que existe entre a argamassa e o plano da alvenaria, tá? Mas esse tipo de deformação aqui, ele acaba sendo influenciado, né, pelos microporos, né? Muito mais pelos microporos do que pelos macroporos, tá? Falando, né, saindo um pouco ali da permeabilidade, da porosidade, né, falando já sobre permeabilidade, então eu dizia que a porosidade em si ela não é ela não tem uma relação de influência proporcional à permeabilidade. Obviamente, existe, né, uma correlação, mas quanto maior a porosidade, maior a permeabilidade, né, isso é verdade até certo ponto, porque a permeabilidade ela vai depender muito da distribuição desses poros, tá? Então, a permeabilidade, se nós fôssemos caracterizar, nós poderíamos dizer que a permeabilidade ela é a facilidade com a qual os líquidos e gases podem se movimentar através dos poros do concreto ou de uma matriz cimentícia, tá? Então, a permeabilidade é a associação desses poros, seria o caminho, né? Esses fatores, né, que influenciam a permeabilidade, existem vários fatores, né? Tamanho de agregado, tipo de cimento, tempo de mistura, mas a relação água-cimento e o grau de hidratação do cimento são os fatores que mais influenciam na permeabilidade, porque são esses dois fatores que vão fazer com que essa minha permeabilidade, né, eu tenha um caminho sendo formado. A gente costuma imaginar a permeabilidade como se fosse um canudinho, né, dentro da matriz do cimento, mas não é muito assim, tá? Então você tem mais como se fosse uma cadeia de retículos, né? Ora retículos mais abertos, ora com diâmetro menores, ora, né, com um espaço maior. Enfim, são várias diferenças aí de pressão, né, que faz com que a gente tenha essa formação desse reticulado. Em termos de recomendação, existe uma recomendação na literatura que a permeabilidade máxima, né, de concreto ou argamassas, elas sejam ali de em torno de 1,5 vezes 10 a menos 11 metros por segundo, tá? Essa permeabilidade, pessoal, ela basicamente ela mede a velocidade com a qual esses líquidos eles vão passando. Existem fatores limitantes, né, da permeabilidade, como, por exemplo, a ação da gravidade, as diferenças de concentração e de pressão interna dos poros, né, que a gente até chama de poro-pressão, e vão fazer com que a permeabilidade ela não seja algo que pode, por exemplo, sair da cota zero do meu prédio e ir até 3 metros de altura, né? No geral, ela vai até ali a 1,20 m, porque associada à permeabilidade desses elementos, nós temos também a própria, né, evaporação dessa água desses poros. E aí entra no equilíbrio
e você tem uma altura, né, que geralmente está ali por volta de 1,20 m de altura, né, em alvenarias, em alvenarias com isoladas, né, com o sistema de permeabilização. Isso não tende, né, a ser maior do que 10 centímetros quando ocorre, né, no geral elas nem ocorrem, mas tem essas relações, tá, essas alturas. Aqui, pessoal, eu trouxe uma microscopia de uma zona porosa do concreto, tá? Então aqui nós podemos ver uma brita, né, uma brita granítica, tá? Então aqui vocês conseguem ver o feldspato, conseguem ver o feldspato aqui mais branquinho, né? Conseguem ver aqui, ó, um pouco mais esbranquiçado, a matriz cimentícia, um pouco mais aqui em escuro, a zonas de poro, certo? Então é interessante porque à medida que esses poros eles vão se conectando uns com os outros, né, é um caminho infinitesimal aí que pode percorrer, tá? Muitas vezes, né, ela não vai percorrer só no sentido vertical. Então existe também, né, essa umidade que ela vai atuando aqui no perfil horizontal, e às vezes a gente vê, né, um perfil, ok, a água subiu só 1,20 m, mas dentro do concreto ela conseguiu percorrer, né, muito mais, uma distância muito maior do que 1,20 m, tá? A gente tem alguma dúvida, pessoal? Professor, alô? Sim, Tá sim, me ouvindo aí? Que o microfone aqui tá um pouco ruim. Por isso que eu não sim, estou participando muito hoje, viu? tô É ouvindo. o Marcos Henrique. No caso, você fala sobre a questão do concreto ele ser poroso, né? Uhum. No caso, existe lados positivos e negativos dessa porosidade, né? Qual seria o positivo e, e os negativos, né? Olha, o caso do positivo, né, porque ele consegue suportar um pouco mais de deformações, né, principalmente deformações térmicas, sem fissurar bastante. E o lado negativo é que quando esses poros eles, né, estão associados e conectados entre si, então eles permitem a entrada de alguns agentes agressivos para o interior do teu concreto, tá? Eu acho que esses seriam as duas principais, os dois principais pontos. Então, no caso, se a minha estrutura ele sofre com a questão de calor excessivo, né, por deformação, é melhor eu usar um concreto poroso, né? Ou ver Não, a possibilidade de uso, né, desse concreto mais poroso, né? não, olha, primeiro, assim, geralmente você usa concretos mais porosos quando você tem climas muito gelados, né? Porque aí você tem a ação do gelo e degelo. Na ação do gelo e degelo, onde você tem, né, a solidificação da água, e a água, quando se solidifica, ela aumenta o volume, então é interessante você ter esse vazio. Agora, esses vazios, né, esses poros para acomodar essa água. Agora, em casos de climas mais quentes, né? Eu até mostrei aqui, né? Que cadê? Esses poros, né? Muito pequenos, eles vão ter um efeito para retração, né? O efeito para retração ele vai ocorrer muito ali na nas primeiras idades do concreto, né? Principalmente quando ele está no período de enrijecimento e na fluência, né? Que é a acomodação de carga. Quem vai contribuir maior na permeabilidade são esses poros, esses macroporos maiores, né, que são vazios aqui, na verdade, maiores do que 50 nanômetros. Não existe nada que possa tornar esse concreto 100% sem poros, né? É característica da própria matriz, né, ter porosidade. Então, o que a gente precisa é entender quais são os níveis de permeabilidade, especialmente para você poder descartar alguns comportamentos, né? Às vezes você está vendo uma fissura ali
que é caracterizada por retração, né, por fluência, e você vai dizer que não, que é por questão de movimentação térmica, tá? Não faz muito sentido. Então, essas informações é mais para vocês poderem descartar e entenderem como é que poderão também ser traçados estratégias de reabilitação, viu? E também, assim, porosidade em excesso reduz a resistência, então tem que ter sempre esse equilíbrio, tá? No caso aqui da permeabilidade à água, pessoal, nós temos o coeficiente, né, que é dado pela lei de Darcy, que é uma relação entre a passagem de água, né, essa altura de água, e o tempo, tá? Então, essa relação, ela tem um coeficiente, esse coeficiente K aqui é o coeficiente que a gente chama de coeficiente de permeabilidade, né, ele é expresso em metros por segundo. Esse dq, dt é a velocidade do fluxo de água, tá? Esse A é a área da seção transversal da amostra, e o ΔA é a diferença de altura da minha coluna, e L é a espessura da minha amostra, tá? Então, essa lei de Darcy é ela quem é utilizada para que você encontre esse coeficiente de permeabilidade. Esse coeficiente de permeabilidade, uma vez encontrado, a gente compara com os coeficientes máximos recomendados, né, nesse caso, 1,5 vezes 10 a menos 11, e verifica se ele está dentro dos meus critérios, tá? Existe uma relação, pessoal, entre a porosidade capilar e a permeabilidade, tá? Embora não seja uma relação direta, como vocês estão vendo nesse gráfico, é uma relação, né, exponencial entre a capilaridade e a permeabilidade, certo? Eu fiz aqui um destaque, né, que embora a porosidade capilar seja elevada, tá? Então, a porosidade capilar sendo elevada, o coeficiente de permeabilidade ele é relativamente baixo, né? Porque, principalmente, além de ter poros, nós precisamos também compreender como é que esses poros eles estão distribuídos. Então, aqui, por exemplo, nós temos valores de porosidade de 30%, né? Vou pegar aqui de 35%. Então, se eu pegar aqui 35%, isso vai corresponder a mais ou menos, não está tão igual, né? Seria por aqui, 40 vezes 10 a 8, né, metros por segundo de velocidade de coeficiente de permeabilidade, tá? Nós começamos a perceber também que a partir de um certo ponto, né, por exemplo, até 20% aqui de porosidade, então a permeabilidade ela é bem baixa, mas basicamente a partir de 20%, então você começa a ter níveis de um crescimento, né, da influência da porosidade na permeabilidade muito maior do que até 20%, tá? Essa outra aqui é uma relação entre a água-cimento e o coeficiente de permeabilidade. Então, obviamente, como nós já falamos, né, que quanto maior a relação água-cimento, maior o meu coeficiente de permeabilidade, né? Isso se dá porque quanto maior a água-cimento, maior vai ser os produtos hidratados, né, das partes de cimento. Quanto maior são esses produtos, maiores também vão ser esses espaços, tá? Então, quanto maiores são esses espaços, eles vão se conectar com mais facilidade, então a gente tem uns coeficientes maiores também, tá bom? Uma comparação entre a permeabilidade, né, de concretos e de rochas, tá? Então, um concreto com relação a água-cimento, vamos pegar aqui de 0,70, ele vai ter uma porosidade aqui, pessoal, uma permeabilidade, na verdade, semelhante à permeabilidade do granito, tá? Então, tem essas comparações, né? Tem um outro tipo aqui de granito que também fica ali na mesma faixa, que é a faixa de 0,71 de relação água-cimento. Quanto mais baixo, né, então mais você se aproxima de rochas mais compactadas, né, como, por exemplo, o quartzolito. Tá? Então, relações água-cimento de 0,42, então vai ter um coeficiente de permeabilidade em torno ali de 8,56 vezes 10 a menos 9, que se aproxima das permeabilidades ali do quartzolito, tá?
A relação entre o coeficiente de permeabilidade e a idade, né, no caso, ela tende a diminuir, né? Tende a diminuir por quê? Porque com o tempo nós temos as reações, né, de hidratação vão ocorrendo. Então, a gente sabe que as reações de hidratação de cimento elas continuam, apesar da gente tomar 28 dias como se fosse o padrão, mas a partir de 28 dias elas continuam por anos e anos. Então, há um decréscimo no coeficiente de permeabilidade por conta da evolução, né, do tempo. Né? Então, quanto mais eu estou também aqui numa fase de pasta ainda desse cimento, maior esse meu coeficiente de permeabilidade. Tá? Em termos de resistência, essa permeabilidade ela também acaba interferindo. Tá? Então, coeficientes de permeabilidade maiores, eles acabam eles suportam um pouco mais um pico de estresse, né, uma tensão maior. Isso se dá, né, isso aqui nós temos a 20 graus. Então isso quer dizer que as matrizes porosas, né, obviamente nós estamos falando de poros no tamanho de nanômetros, tá? Então esses poros, eles conseguem ter um efeito de carregamento, atribuir um processo de carregamento um pouco maior do que aquelas estruturas que são menos porosas, né, por conta dos processos de absorção e liberação de energia, né, dessas ações de carregamento. Tá? Quando nós falamos de permeabilidade, nós temos algumas normas que nós tratamos, né, a NBR 9778, que ela faz a determinação de absorção de água, tá? Esse ensaio aqui é aquele ensaio onde você pega corpos de prova, né, 5 por 10, e põe esses corpos de prova, né, 4 horas, né, no banho-maria, se eu não me engano, a 60 graus, e aí preenche 1/3 do volume de água. Depois de mais 4 horas, né, vai mais 1/3, sobe mais 1/3, né, então o corpo de prova fica submerso 2/3, e por fim, você, depois de 4 horas, preenche, né, imerge totalmente o corpo de prova, deixa por 24 horas e depois faz as pesagens em balança hidrostática, com superfície saturada, enfim. O outro ensaio é o da 9779, que é a absorção de água por capilaridade. Esse aqui é um ensaio mais fácil de fazer, onde você pega um recipiente, coloca um filete de água de 5 milímetros de altura, coloca uma tela, tá? Coloca esse corpo de prova em cima dessa tela e aí vai pesando esse corpo de prova, né? Pesa ele seco e pesa ele a cada 1, 2, 3, 6, 12, 24 e 72 horas, né? E aí essa diferença de massa, ela vai dar esse teu coeficiente de absorção de água por capilaridade. Em termos de avaliação de estruturas existentes, né, especialmente quando nós estamos falando de argamassas, é interessante fazer esse ensaio, porque as argamassas elas acabam absorvendo muita umidade, né, e fazendo com que essa umidade ela chegue ao teu elemento que ela deveria, no caso, proteger. E aí nós temos um outro ensaio, que é um ensaio que eu gosto muito, que é o da NBR 10787, que é a determinação de absorção de água sob pressão. Inicialmente, esse ensaio ele é baseado numa norma alemã, onde você pega um corpo de prova, coloca esse corpo de prova numa célula de pressão, introduz água e depois faz com que essa água ela esteja atuando, né, na base do corpo de prova com a pressão constante, e aí você faz um MPA, 2 MPAs e depois 3 MPA e até 6 MPA, e aí faz os rompimentos transversais desse corpo de prova. Vou mostrar aqui para vocês como é que se faz esse ensaio, tá bom? Tá aqui a norma alemã que eu falei para vocês, né? A DIN 1048, parte 5. O equipamento de teste é uma célula, né, de pressão. Aqui, ó, você tem... Deixa eu ver como é que eu faço isso.
Aqui você tem ó, o suporte metálico, as células de pressão, o corpo de prova, aqui nesse caso é um prismático. Aqui a célula de pressão de água ele vai atuando, ó, você tem aqui um regulador de água e as colunas de pressão para você poder verificar. Tá? Esse corpo de prova, ele está mostrando aqui os detalhes, eles vêm com esses parafusos para que você possa ajustar. Cada uma dessas células ela tem um controle individual. No geral, ele é feito, né, nessas peças prismáticas de concreto de 150 milímetros, né, de dimensão. E o nível da água ele é aferido por esses sistemas aqui individualizados. Tá? Então, você pega o corpo de prova, né, com a superfície já regularizada, coloca na célula de carga, faz o travamento, centraliza ele totalmente, tá? Cuidado para esse travamento não deformar tanto o concreto, porque às vezes o que acontece é que você aperta tanto que ele começa a promover fissuras, tá? Aí ela está mostrando aqui, ó, tá ligando o regulador de pressão, e aí começa em 5 kg por centímetro quadrado, tá? Então, depois de 3 dias, mas nessa mangueira, pessoal, tem água também, tá? Então a água ela vai sendo empurrada a penetrar nesse meu corpo de prova com esses 5 kg por centímetro quadrado. O corpo de prova ele é depois rompido diametralmente e você vai analisar, né, vai ver por diferença de coloração qual é o perfil de penetração de água, tá, no concreto. E aí você marca o perfil de penetração máximo de água daquele concreto e mede, tá bom? Então é assim que é feito esse ensaio. Quanto maior, né, a penetração de água, menor é a durabilidade desse concreto, certo? Dúvidas, pessoal? Por enquanto não, professor. Por enquanto não, né? Ok. Então, esses ensaios de penetração de água, pessoal, são normas que vocês precisam ler, né? Eu acho que é interessante ler. Precisa ler totalmente, mas dar uma passada, dar uma analisada, porque é uma norma que vocês, no geral, vão precisar, especialmente quando vocês quiserem analisar permeabilidade, né? Eu vejo muito, né, as questões de análise com o uso de câmeras termográficas, ela é interessantíssima para você aplicar, né, para reconhecer, por exemplo, zonas onde a umidade se concentra. Mas é interessante também você perceber quais são os perfis, né, de difusão, né, o perfil de velocidade de permeabilidade à água dos materiais. Inclusive, para você testar alguns produtos, né, que se dizem produtos impermeabilizantes, tá? No nosso laboratório, de vez por outra, chega um produto impermeabilizante que você mistura no concreto para testar a permeabilidade desse material, tá? Então, como nós falamos aqui, né, falávamos que essa permeabilidade, nós já entendemos que ela resulta da porosidade, mas não existe uma relação direta, né, entre permeabilidade e porosidade. No entanto, existe uma influência da porosidade na permeabilidade. Essa influência ela é caracterizada, né, de comportamento exponencial e maior para valores ali de relação ao água-cimento maior do que 0. Quer dizer, maior do que porosidade maior do que 20%, tá? Essas associações de permeabilidade e porosidade, elas nos permitem fazer algumas inferências, pessoal, sobre o comportamento das construções, tá? Por exemplo, então se eu tenho uma relação água-cimento, eu consigo, através desses valores, né, identificar qual seria o meu coeficiente de permeabilidade esperado e se esse valor ele se aproxima do valor indicado lá na norma, né? Quer dizer, recomendado na literatura. Se esse valor ele se aproxima, então, ok, nós vamos, né, não vamos ter tanto problema, então a questão da permeabilidade ela é descartada
como fator motivador dos processos de degradação do meio material. Quando não, aí nós precisamos ter algum cuidado a mais, né, especialmente em critérios de impermeabilização. Uma outra coisa que também depende da permeabilidade é da oferta da umidade naquele ambiente, né? Então, se você tem uma fonte de água maior, né, especialmente em solos cristalinos, né, que é o caso aqui da maior parte do Ceará. Você tem um solo que tem dificuldade em a água permear, então você tem um acúmulo dessa água em algumas zonas desse solo. Se existe esse acúmulo dessa água nesse solo, então é uma oferta maior dessa água para aquela minha alvenaria, né, ou para o meu elemento de fundação, e embora o coeficiente de permeabilidade seja pequeno, então vai haver aí uma tendência à permeabilidade daquele elemento, tá? Existe uma outra classificação, né, quanto à permeabilidade. Isso aqui eu trouxe de um trabalho que eu encontrei na literatura, né, que ele vai classificar a permeabilidade do concreto, né? Então, alta permeabilidade é quando eu tenho o índice K entre 0 e 1 vezes 10 a menos 3 milímetros por segundo, tá? Uma permeabilidade média é quando eu tenho o valor do índice K entre 1 vezes 10 a menos 3 e 1 vezes 10 a menos 4 milímetros por segundo. Uma baixa permeabilidade do concreto, né, é quando eu tenho um valor entre 1 vezes 10 a menos 5 e 1 vezes 10 a menos 6 milímetros por segundo. Uma alta impermeabilidade, né, já é aí um fator, né, bem destacado, né, para analisar a durabilidade dessa construção, de 1 vezes 10 a menos 6 e 1 vezes 10 a menos 7, e uma impermeabilidade altíssima quando eu tenho valores aí acima, né, de 1 vezes 10 a menos 7. Então, esses critérios aqui nós podemos utilizar como critérios de classificação, né? Do mesmo jeito que a gente utiliza as velocidades de propagação ultrassônica para classificar um pouco a qualidade do concreto, embora que essa classificação ela dependa do tipo de concreto que eu estou analisando, aqui eu ofereço a vocês, né, uma tabela paramétrica para vocês poderem classificar essa permeabilidade, tá? Fora isso, né, existem outros fatores, né, que a permeabilidade ela acaba influenciando muito, né? Um deles é a corrosão. Outro dia eu falei para vocês, né, que nós só temos corrosão se nós tivermos um eletrólito, tá? Ou seja, tem umidade ali, uma diferença de potencial, né, caracterizada ali o aço, tá? O metal, e oxigênio. Então, a permeabilidade, né, ela nem sempre ela só vai conduzir a água, mas se ela conduz oxigênio, então ela vai possibilitar, né, para que aquela minha umidade ali na zona de transição, né, e também na superfície do metal, ela comece a se dissociar, e aí você tem a formação do cátodo e do ânodo, e começar, né, propiciar aí uma troca de elétrons. Com essa troca de elétrons, né, você começa a ter o início da corrosão, tá? Um outro fator, né, um outro parâmetro, quer dizer, um outro mecanismo de degradação, que também ele é influenciado pela difusão, né, de um gás, né, nesse caso do CO2, é a carbonatação, tá? Então, se nós não temos, né, uma baixa permeabilidade ao oxigênio, é interessante que a gente entenda, né, que uma baixa permeabilidade ao oxigênio significa que aquela minha peça ela vai estar menos disponível para corrosão. Uma baixa difusão de CO2, ela também significa que aquela minha peça vai ter uma dificuldade maior de se carbonatar, tá? Para quem não está familiarizado ainda, o processo de carbonatação, pessoal, é um processo em que você tem, né, a entrada de CO2, esse CO2 ele se solubiliza no meio aquoso, formando um ácido carboxílico, tá? Esse ácido carboxílico depois entra em contato com o óxido de cálcio, né? Tem uma separação e se fixa com o óxido de cálcio, formando o carbonato de cálcio, tá? Então, esse carbonato de cálcio, ele
é depositado naquele poro do concreto e faz com que o pH do concreto mude, né? Sai aí do nível de 12, né, 11, 12 para o pH mais inferior de 9, 10, tá bom? E aí esse processo de diminuição do pH, então faz com que o teu concreto também esteja mais disponível para a ocorrência de corrosão, tá? Então a difusão de CO2, né, também ela é totalmente governada pelos coeficientes de permeabilidade, tá? E aí tem uma facilidade maior do que, por exemplo, a permeabilidade à água, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Tem não. Então aqui, pessoal, nesse nosso outro gráfico, nós temos a influência da carbonatação no coeficiente de permeabilidade, né? Ou seja, né, tem coeficiente de permeabilidade e, no fundo, a influência de carbonatação. Então, coeficientes de permeabilidade mais baixo, então eles fazem com que as velocidades de carbonatação eles sejam extremamente baixos, né, 5 milímetros. Enquanto que coeficientes de permeabilidade mais alto, né, vamos olhar aqui os 500, né, metros por segundo, ou milímetros por segundo, então nós temos aqui valores, né, mais altos, né, de 15. Tá? Então, no entanto, esses coeficientes de permeabilidade aqui, eles também vão ser afetados pela formação de fissuras. Então, quanto maior a abertura de fissura, obviamente, maior vai ser o coeficiente de permeabilidade, tá? Essas regras aqui, elas também são interessantes porque você consegue, né, utilizar dos dois modos. Ou classificar, né, a permeabilidade através de uma profundidade de carbonatação, ou então identificar uma tendência de carbonatação através dos coeficientes de permeabilidade, tá? Eu vou falar agora de um trabalho que eu achei muito interessante que fala né, trata do entendimento da influência da porosidade nas propriedades mecânicas e de fratura, tá? Nesse caso aqui, de argamassas, tá? Então, nós temos aqui, né, 4 prismas de diferentes porosidades, né, de 12,9, de 22,6, de 30,4 e 30% de porosidade. Esses materiais, eles acabaram, né, por ser submetidos a ensaios de carregamento, tá? Então, aqui nós encontramos que tanto os volumes aqui de 22, né, e de 30% de porosidade tiveram comportamentos diferentes e, no entanto, né, existe uma relação diretamente proporcional entre o módulo de elasticidade e a porosidade total, enquanto que na flexão, né, a resistência à flexão desse material não tem essa relação tão proporcional, né? No caso aqui, nós temos uma relação exponencial entre a resistência à flexão e a porosidade, tá? Essas mesmas amostras, né? Essas mesmas amostras, os resultados eles foram utilizados para modelar uma viga e ensaiar o comportamento dessa viga, tá? Então, nós encontramos aqui que para 2%, né, de porosidade, então, quanto menor, obviamente, a porosidade, maior a resistência à flexão, certo? Maior que essa resistência à flexão. No entanto, né, com 40% da porosidade, nós temos uma menor curvatura, mas você tem uma elasticidade um pouco desse material, uma resistência à deformação um pouco maior, né? Por quê? Porque eu consigo ter um patamar, quando eu comparo a partir dos 5%, tá? Eu consigo ter uma deformação um pouco maior para resistência à flexão, excetuando o caso aqui de 2%, uma deformação maior desse material para porosidades muito maiores. Ou seja, a gente tem aqui, considerando esses valores, né, que o crescimento da porosidade ele acaba
sendo benéfico porque você tem uma deformação, né, um deslocamento maior. Tá? Obviamente, com o aumento da porosidade, você tem a redução também da tensão da resistência à flexão. Tá? Mas o que é interessante notar, né, que são duas coisas, né, que o módulo de elasticidade ele vai diminuir linearmente, tá, com o aumento da porosidade, enquanto que a resistência à flexão, essa diminuição ela não é uma diminuição linear, certo? Nesse outro caso aqui, então nós também temos uma outra conclusão interessante, que o módulo de elasticidade ele vai ter uma redução menor, né, do seu valor do que a resistência à compressão em termos de incremento na porosidade, ou seja, não é bem verdade que a porosidade ela só vai reduzir, né? Muitas vezes, nesses casos, ela acaba agindo como um fator na dissipação de carga, permitindo a movimentação maior do meu material e assim essa dissipação desse carregamento, tá? Então, é interessante, por que é interessante a gente entender isso? Porque quando nós estamos falando, principalmente, de revestimentos argamassados, né, de sistemas de revestimento, quando nós estamos falando de introdução de elementos numa construção já existente, nós precisamos também compatibilizar um pouco essas porosidades, porque se a gente não compatibiliza a porosidade, como vocês estão vendo aqui, as respostas, né, aos carregamentos elas vão ser diferentes. Então, quando eu tenho uma resposta a carregamento diferente, né, diferenciada de um material para o outro, mas esses dois materiais estão associados, né, ao mesmo tipo, ao mesmo elemento, né, imagina que você tem vigas com porosidade maior, diferente dos pilares. Então, essas deformações elas vão ser incompatíveis. Se essas deformações elas são incompatíveis, então você vai ter o surgimento de fissuras. E aí, muitas vezes, esse surgimento de fissuras ele não é muito relacionado com carga excessiva e nem nada. É exatamente só os materiais se comportando como eles são, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Não, né? Então, outra coisa que eu queria falar ali ainda sobre a compatibilização, conhecer essas permeabilidades é interessante porque você também conhece os critérios de compatibilizar materiais. A gente fala sempre de compatibilizar materiais, mas as pessoas me parece que não levam isso muito a sério, né? Mas é interessante fazer essa compatibilização, especialmente se você estiver falando com alvenarias, né? Estiver trabalhando com alvenarias, porque no caso das alvenarias, o sistema de revestimento ele apresenta uma influência muito grande no desenvolvimento de absorção, né, de água desse material, tá? Uma outra questão é que a permeabilidade ele influencia muito na umidade ascensional. Então, aqui a gente tem uma curva, né, de umidade relativa, né, de comportamento higroscópico de material. Então, nós temos um primeiro momento que é a adsorção monomolecular. Então, é a água que fica absorvida, né, no próprio elemento. A adsorção plurimolecular, que aí é essa água que fica presa, né, no nosso caso, nas pontes de hidrogênio. E tem a condensação na etapa de crescimento até condensação, e isso vira um ciclo, tá? Então, essa região aqui, né, até essa minha estabilização, seria o meu domínio higroscópico, enquanto que o domínio capilar, eu preciso chegar até esse equilíbrio para que a capilaridade ela ocorra, né? E esse equilíbrio todo ele ocorre muito facilmente. Então, é a partir desse início da condensação em que nós começamos com as capilaridades, né? A entrada de água nas minhas peças por capilaridade, tá? Então, eu destaquei um comentário do professor Vasco Freitas, que ele diz o seguinte, que a capilaridade ela ocorre devido à porosidade do material, que quando em contato com a água, estabelece um gradiente de pressão na interface líquido-gás, designado por pressão capilar. Então, é exatamente isso, né? Você tem primeiro um estágio de equilíbrio, uns estágios, né, que vai desde a adsorção monomolecular até a adsorção plurimolecular e chegando à condensação, uma vez que essa umidade ela é condensada ali na minha superfície, então você começa a ter
a penetração, né, desse perfil de umidade no interior dos meus microporos, né, seguido, né, regidos por uma pressão capilar, tá? As curvas de pressão capilar, pessoal, essa sucção, ela vai diminuir, né, de acordo com esse teor de umidade, né? Como nós já falamos em outras aulas, à medida que essa água, ela vai entrando, né, ela vai penetrando, então essas pressões, elas acabam diminuindo, essas pressões, elas tendem a chegar em equilíbrio, e à medida que a umidade, né, do meu material, ele aumenta, então as pressões capilares, elas acabam diminuindo, e portanto você tem esse equilíbrio, e aí essa sucção capilar, ela acaba diminuindo, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de grau de sucção capilar, né? Por exemplo, vocês podem ver que a sucção capilar, né, a pressão de capilaridade do concreto, né, ela é maior, né, do que os outros materiais. Depois nós temos a argamassa, aqui vocês têm, ó, a do gesso, tá? Fica um pouco mais abaixo, mas todas elas tendem, né, especificamente nessa região aqui, né, quanto mais ele vai aproximar de um teor de umidade máximo, mais essas capilaridades, esses valores de capilaridades, eles tendem a diminuir, tá? Em termos de capilaridade, né, é interessante que, de acordo com a fonte de água, né, de acordo com o perfil de orientação, nós temos perfis diferentes, né, de características de entrada de água no meu material, né? Aqui do lado, no item A, por exemplo, nós temos uma situação onde as águas freáticas, né, elas acabam umidificando o material, e aí essa água vai subir, tá? Tanto para paredes com o nível freático, a parede tendo sido construída, né, acima do nível freático, tanto para abaixo do nível freático, e também para águas superficiais, as características são mais ou menos a mesma, tá? Então, ele consegue subir, mas você nota que, por exemplo, as subidas aqui das águas freáticas, né, independente dos meus elementos de fundação estarem dentro, né, passando por dentro do lençol freático ou não, eles apresentam praticamente a mesma altura. Enquanto que para as águas superficiais, esse perfil, ele tende a subir um pouco mais, né, a ter uma altura um pouco maior, tá? Uma outra questão que nós precisamos analisar é o perfil da umidade ascensional no interior das alvenarias, né, no interior dos elementos desse prédio. Então, quando nós temos que as alvenarias internas, elas apresentam uma maior uma maior altura, né, de permeabilidade do que as paredes externas, ou os elementos mais externos, então, nesse caso, nós temos uma permeabilidade, né, decorrente de águas freáticas. Enquanto que, quando é o contrário, né, exatamente o contrário, são as paredes externas que apresentam perfil de altura de permeabilidade de água maior do que as paredes internas. Então, isso quer dizer que a minha fonte de umidade, ela advém de águas superficiais, tá? Então, isso é interessante, porque imagina, ao invés de você ter que fazer uma medida de proteção, né, de impermeabilização em toda a estrutura, de repente, uma medida de intervenção aqui nas paredes externas acaba por resolver. Existem fatores, pessoal, que influenciam muito na permeabilidade ascensional, tá? Esses fatores vão ser as condições climáticas, né, do ambiente. Obviamente, ambientes confinados, você tem uma saturação maior da umidade, e aí elas tendem a não ter uma frente de penetração também, essas penetrações, né, a frente de penetração de água não tão alta. Em ambientes mais ensolarados, nós também temos uma curva, né, de penetração de água mais baixa, tá? A presença de sais, pessoal, ela acaba por acelerar, né, fazer com que tanto a permeabilidade interna dos meus elementos
ele ocorra mais rápido, né, a absorção de água ocorra mais rápida, como também faz com que a altura de penetração também seja mais alta. Porosidade e porometria, né, do material. Porosidade é os poros, e porosimetria, no caso, seria a distribuição. A espessura, né, da minha peça, né, nesse caso das paredes, também influencia, e a natureza dos materiais de revestimento, tá? No caso dos materiais de revestimento, quando você coloca cerâmicas impermeáveis na alvenaria, o que vai acontecer é que aquele meu material, esse meu material, ele acaba criando uma zona impermeável, só que, no entanto, isso impede as trocas gasosas e faz com que o perfil de umidade ele acabe subindo um pouco mais, tá bom? Eu queria só destacar aqui a questão dos sais, né? Que nós vamos ver, nós vamos ter uma aula especificamente sobre sais, né? Quando nós estivermos falando sobre degradação, né, de revestimentos e fluorescência, tá? Inclusive com material que é um material inédito, o material do professor Siller, né? É um professor alemão que fez um curso, deu um curso aqui em 2000, e acho que 2008, 2009, o material muito bom, tá? Mas aqui sobre os sais, algumas ponderações, né? Os carbonatos sobre a ação do CO2, eles transformam-se em bicarbonatos, tá? Então isso aqui, né, causa causa carbonatação, tá? Os cloretos, eles absorvem uma grande quantidade de água, é por isso que quando você tem as formações de sais, você geralmente começa a ver a desagregação do teu revestimento, porque esse sal, ao se cristalizar, ele aumenta de volume, e quando ele aumenta de volume, ele começa a quebrar, né, as ligações do meu revestimento. Os nitratos, né, de origem orgânica, se cristalizam a 25 graus e 50% de umidade relativa, ou seja, é uma expansão, né, que ocorre praticamente só na presença do nitrato, porque aqui no nosso caso nós temos essas condições diariamente, tá? E os sulfatos se cristalizam, né, com aumento maior do volume, tá? Então tenho aqui o aumento do sulfato de cálcio, do sódio e de magnésio. Obviamente que a umidade relativa, né, ela influencia, porque ela faz com que essa parede ela tenha um perfil maior, né, porque ela acaba também absorvendo umidade do ambiente. Uma umidade relativa mais baixa faz com que a troca gasosa tenda a diminuir o meu perfil de umidade ascensional. Paredes, né, no geral, né, e elementos expostos aos ambientes externos também tendem a apresentar uma umidade relativa, uma altura, né, de água muito menor, por conta também das trocas gasosas, tá? Em termos de elementos, né, no caso aqui de paredes de diferentes espessuras. Paredes mais grossas acabam absorvendo mais água, né? Então você tem um gradiente de umidade muito maior aqui nessas paredes e, obviamente, tem gradiente de evaporação também elevado, tá? Mas é mais difícil essa água sair daqui de dentro do que de uma parede menor. A impermeabilização, ela também acaba, né, como eu falei para vocês, no caso da colocação de revestimentos, né, se essa impermeabilização ela não é suficiente para suplantar a altura, né, altura de umidade ascensional, então ela vai funcionar como um catalisador, né, ela vai, na verdade, fazer com que aquele meu perfil de absorção de água por capilaridade seja mais elevado, né, do que anteriormente, e isso porque essa impermeabilização ela dificulta, né, ela reduz a área da seção em que poderia ocorrer as trocas de vapor, né, com o ambiente, tá? A colocação também de aberturas, né, as aberturas elas têm influência também preponderante, porque a gente tem que entender que essas aberturas elas vão funcionar como zonas de respiração, né, zonas de barramento que vão fazer com que aquele meu perfil de umidade ele tenha uma área para troca gasosa maior. Se ele tem uma área para essa troca gasosa, nomeadamente a troca gasosa é uma troca em termos de umidade, né, de
de água que vai se transformando em água em vapor e vai saindo, eu acabo, né, com a inserção de elementos de abertura, né, como portas e janelas, barrando essa influência. Isso é interessante porque, especificamente em regiões onde você tem construções em contato direto com o mar, a colocação desse tipo de abertura ela é um fator já de tratamento, né, contra o desenvolvimento da umidade ascensional. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Professor, acho que foi no primeiro slide que você falou de permeabilidade ascensional. Você falou que talvez não fosse preciso, por exemplo, fazer impermeabilização em tudo, mas só na parte externa, uma coisa assim. Eu não lembro bem. Aí, como é que eu posso identificar que eu não preciso, por exemplo, impermeabilizar tudo, talvez só algumas partes? Foi uns 2 slides aqui atrás. Eu identifico esse projeto, tenho que fazer ensaio, ou só ver o nível freático com o nível da construção. Você poderia só reformular para eu saber ver se eu entendi? Você pode voltar 2 slides? Posso. Aqui? Não, mais 2, então. E aí? Certo. Acho que foi nesse slide que o senhor falou que talvez não fosse preciso impermeabilizar tudo. Poderia, tipo, escolher algumas áreas para impermeabilizar. Acho que foi algo assim. Sim, porque vamos lá, olha, vamos imaginar, né, que eu tenho aqui água superficial, tá? Então, no caso aqui da água superficial, ela está batendo nessa espessura aqui da parede, então o que é que você faz? Você faz um tratamento nessa parede. Esse tratamento ele pode ser só uma impermeabilização, de fato, né, porque uma água superficial ela está em contato direto com o elemento, tá? É por isso que, em relação às águas freáticas, esse elemento, as alvenarias mais externas, elas apresentam um perfil de penetração de água, um perfil de altura de água maior. Nesse caso, ou você, né, faz esse tratamento com uma argamassa mais impermeável, ou então você pode fazer a introdução de barreiras, né, que nesse caso de barreiras você poderia fazer um corte, né, imagina como se fosse um rodapé, que você vai fazer um cortezinho na ponta dessa parede para fazer com que essa umidade ela baixe. Nesse caso em específico das águas superficiais, quando você barra a entrada de água, então você reduz internamente a oferta daquela água, tá? Então é por isso que eu digo que em alguns casos resolve você tratar as paredes internas ao invés de tratar as paredes, quer dizer, resolve você tratar as externas ao invés de tratar a interna. No caso aqui das águas freáticas, pessoal, que tipo de tratamento nós poderíamos dar? E aí, pessoal? O tempo não para. Bora, profissionais, vocês estão aí a um passo de se tornarem engenheiros, outros já são engenheiros, eu imagino que vocês tenham alguma ideia, né? Derruba a casa, será isso? Professor, seria possível rebaixar o lençol freático? Medida ambiental extrema. É mais fácil acabar com o ambiente, né, com o meio ambiente, do que tratar dessa umidade, né? Essa aí eu acho que é a medida mais extrema, tá? Vamos à outra. Professor, seria como fazer alguma interferência só na base ali, impedindo esse acesso da umidade? Exatamente. Nesse caso aí específico, pessoal das águas freáticas, você tem que fazer a impermeabilização dos elementos de fundação. Como é que eu faço isso? Ah, meu Deus, mas a casa já está construída. Seguinte, ou você, né, tem acesso às fundações e começa a fazer a impermeabilização com macaqueamento e tudo mais, né, que é uma coisa bem onerosa, ou então você pode fazer a introdução de algumas chapas de aço, tá?
ou então a introdução de respiradores, né? O que seriam esses respiradores? Seriam algumas aberturas que você pode fazer a nível de fundação, tá? Não estou mandando vocês perfurarem a fundação toda, não. Mas vocês podem fazer algumas aberturas na fundação para permitir com que aquele elemento respire. Se você permite que tenha ali uma troca gasosa maior, então você faz com que essas águas elas parem, tá? Mas é bem verdade, e apesar de vocês não terem dito, mas eu imagino que vocês pensaram, que é realmente difícil parar a ação, né, da umidade quando ela começa, tá? Algum aí dos nossos profissionais, né, quer ter já algum relato, quer relatar uma medida que tomou, uma situação que ocorreu? Pablo, e aí, Pablo? Não sei se é Pablo ou é Juan. Pablo Juan, não, professor, eu não tive nenhum contato com esse tipo de anomalia Então, tá. para corrigir. Então, pessoal, né, nesses casos assim de impermeabilização, é bem interessante que seja de fato executado, né, inicialmente as cintas, né, e feita a impermeabilização da cinta. Quando isso não é possível, aí tem que partir para essas medidas mais de corte, de introdução de elementos de respiro, né, para que essas alvenarias elas possam conter essa impermeabilidade. Muitas vezes, o que a gente até encontra são as pessoas fazendo o seguinte, olha, coloca cerâmica, né? Tá dando ali umidade na parede da cozinha. Então, não, gente, resolve isso aqui colocando cerâmica. Aí reveste tudo de cerâmica. O que vai acontecer? Isso resolve se é uma medida um pouco paliativa, tá? Porque vai fazer com que o nosso perfil de capilaridade, né, o nosso perfil de umidade ascensional, ele se eleve. A gente já sabe que esses perfis, eles não tendem a passar de 1,5 m, né, tá ali entre 1,20 m, 1,5 m. O único lugar onde eu vi um pouco mais foi na Alemanha, mas era porque tinha uma parede encostada no aterro, o aterro tinha 2 metros, então, obviamente, a capilaridade subia mais, né? Mas, fora esses casos, né, que você não tem aterro, as pessoas colocam cerâmica. O que acontece é que o perfil acaba subindo mais, no entanto, ele entra em algum equilíbrio. Só que você tem uma superfície maior, molhada, né, úmida, e com o tempo vai fazer com que aquelas cerâmicas elas comecem a cair, né, a soltar, tá? Então a gente tem dúvida, é isso? Professor, na empresa que eu trabalhava, a gente teve um problema de uma casa parecido com o que você acabou de falar. A gente teve um problema na sala, que deu uma umidade muito, assim, na parede da sala, porque do outro lado da casa tinha um terreno que estava mais alto, né? Então, ele não estava no mesmo nível da casa, estava mais alto, e aí começou a infiltrar muita água na parede da sala. Então, a gente tentou reparar por dentro, inicialmente, não funcionou, né, como já era previsto. E aí, o que foi feito? Foi colocado impermeabilização do lado desse terreno que estava de fora, né, estava mais alto, e feita impermeabilização direitinho por dentro da casa também. Funciona até hoje, né? Eu não sei se vai ter algum problema ainda mais na frente, mas foi impermeabilizado dos dois lados. Foi a única maneira que encontrou para diminuir esse problema dessa umidade aí desse terreno que estava mais alto. Mas deixa eu te perguntar, como é que vocês tiveram certeza qual era a fonte de umidade? Eu lembro que na época realmente não foi feito nenhum ensaio, foi visto assim, tinha um engenheiro que estava responsável, que é o engenheiro responsável pelas obras lá, que ele foi a experiência dele, né, que falou. Então, assim, já tem muitos anos aí de trabalho, anos, décadas. E ele que disse, né? Então, foi assim, não foi comprovado, foi mais pela experiência dele mesmo. Uhum. Eu não vou dizer nem que está certo nem está errado, né? Se resolveu, então, né, resolveu. Agora, é interessante, né? Nem sempre a medida que você projeta, ela vai servir. E aí, por isso que eu acho que é interessante ter uma reflexão, né, antes sobre qual é o meu fator
desencadeador ali daquela umidade ascensional, né, para que você tenha uma correta solução. Até porque, às vezes, não é possível dar uma solução correta. E o que você tem que dizer para a pessoa é o seguinte: olha, a tua estrutura não foi feita em impermeabilização. Essa água aqui é uma água oriunda, por exemplo, de lençóis freáticos. A única maneira que tem que fazer isso aqui seria impermeabilizar. A gente pode fazer uma medida que vai diminuir, né? Uhum. E aí você pode, inclusive, usar aqueles aditivos, né, para argamassa, né, que são, eu não vou falar o nome de um, porque posso até falar, né, mas não é bem propaganda. A Sika e a Vedacity tem um que você mistura na argamassa, e ele é um hidrófugo. Então ele, né, diminui na verdade aumenta a tensão superficial da água e faz com que essa água não penetre tanto. Para alguns casos resolve, certo? Só que nos nossos casos aqui, ó, Ceará, né, grande parte do Ceará, o nosso querido Piauizinho, tem um solo muito salino e esses fenômenos eles são muito acelerados, né, pela presença de sais, tá? E aí tem que realmente fazer essa impermeabilização. E aí você não engana ninguém. Você diz, olha, o teu problema é esse, mas a solução é muito cara, né? Em alguns casos, né, é viável você dizer o seguinte, olha, só teria como fazer se a gente derrubasse a casa e fizesse de novo, né? No caso do patrimônio histórico e construções já existentes, uma técnica que nós utilizamos muito, que não causa interferência nenhuma, é fazer um corte com um disco, né, na base da alvenaria que está tendo aquela impermeabilização, e aí você coloca como se fosse um rodapé para esconder aquilo, tá? Para tirar, né? E você tira aquela parte da argamassa, porque quando você cria um obstáculo, então essa umidade ela não passa, porque a umidade ela não consegue passar com facilidade entre os tijolos, especialmente se é um TF8, né? Se a gente está falando de concreto, ela também não consegue, ela tem uma certa dificuldade. O maior agente de propagação é a argamassa. Se a gente comparar os coeficientes de permeabilidade, né, de argamassa com os coeficientes de permeabilidade de concreto, eu vou pedir só que tu desligue o teu microfone. Né, quando a gente compara os coeficientes de permeabilidade de argamassa e de concreto, eles são diferentes. Né? Os das argamassas, por exemplo, né, no geral, né, e obviamente estou falando de argamassa que você faz já com porosidade baixa, não, mas uma argamassa ela tem 2 vezes mais, né, porosidade do que o concreto. E se a gente usa cal, aí é maior essa porosidade. Né? Mas, enfim, eu trouxe aqui para vocês, né, um estudo de simulação numérica. Isso aqui foi o tema do TCC do Rômulo, né? O Rômulo agora já é engenheiro civil, mas foi do semestre passado. Então, ele fez uma simulação numérica dos fatores que influenciam na umidade ascensional. Então, aqui nós utilizamos, né, concreto, utilizamos uma argamassa com essas propriedades, utilizamos tijolo maciço e utilizamos um outro concreto aerado para testar essas alvenarias, tá? Aqui são as propriedades dos materiais de revestimento, tá? Então, foi utilizado um cimento, né, uma parte de cimento, uma argamassa de cal, tá? Foi utilizado aqui o interior com tinta, né, tinta à base de cal, e nós fizemos variações, né, de parede entre 0,20 e 0,80 centímetros de espessura, tá? Que são as paredes que, no geral, a gente encontra aqui, tá? A temperatura, ela foi testada para esses gradientes, né, de temperatura oeste e leste de 30 graus e sul de 21 graus. E a umidade relativa na parede oeste e leste, que seriam essas frentes, 60%, e a sul, 100%, tá? Então, vejam aí a influência da espessura, né, na permeabilidade dessas paredes. Né? Quanto menor aqui a espessura,
nós temos um coeficiente de permeabilidade um pouco menor, né? Então, nós estamos aqui entre 5,5. E a frente de penetração de água também é menor do que com paredes mais espessas, né? Obviamente, aqui nas paredes mais espessas, elas demoram a demonstrar que elas estão úmidas, né? Por conta do pico de alvenarias, elas têm um nível de umidade. Os elementos do concreto também, eles sempre vão ter um nível de umidade equilibrado com o ambiente, tá? Em termos do material utilizado, olha, quando a gente fala em tijolo estrudado, né, que seria aquele nosso tijolo furado, né, tem esse daqui, esses perfis, né, são menores. O tijolo, né, maciço tem um perfil também, a gente observa aqui um comportamento diferente no pico, mas em termos de concentração, o maciço até consegue ter um pouco mais. O concreto aerado, ele concentra mais permeabilidade, tá? Então ele consegue ser mais permeabilidade, enquanto que o concreto convencional, a permeabilidade dele é menor, mas a frente de umidade, ela acaba por ter uma concentração maior de água nessa base, né? E aí a gente está falando de uma altura ali de mais ou menos 15 centímetros de altura, tá? O revestimento. Quando a gente está falando aqui de revestimentos, os revestimentos, eles praticamente têm a mesma influência, né, nas minhas aberturas, não tem uma influência tão grande, porque nesse caso aqui, nós colocando esse revestimento, né, a frente de penetração de água no interior das alvenarias, né, ou dos elementos, eles quase não têm uma influência, né? Tem uma diferença aqui muito pouca, mas eles não são tão preponderantes. São preponderantes quando a gente tem frentes de penetração de água maiores, porque aí eles fazem com que essa frente ela acabe subindo um pouco mais, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Sim, professor. Eu tenho uma dúvida quanto às alvenarias, porque quando a gente fala da questão do concreto, a gente viu nos slides anteriores a questão da corrosão e tal, e é um problema estrutural que, dependendo do nível, a gente precisa até ser rápido na intervenção, né? Só que no interior, a gente tem uma redução de obras, né, vamos dizer assim, de construções que trabalham com o concreto. E a gente viu também que a umidade, ela tem os fatores no revestimento, tem a questão do acabamento, da pintura, mas a questão estrutural, tem algum efeito assim que eu preciso me preocupar rapidamente nas alvenarias? Não, eu não vejo nenhum efeito, né? Assim, de relação estruturalmente, não. Porque aqui nós estamos falando, né, desses poros, da relação da porosidade com a permeabilidade nessas peças, né? E aí isso aqui já é uma propriedade mais intrínseca do material. Não tem muito esse... O que acontece é que, por exemplo, quando você tem os elementos, né, quanto maior a carga, menor a porosidade por conta da acomodação dos carregamentos, né, e da deformação própria do material. Mas essas deformações, elas não são suficientes para, por exemplo, fazer com que aquele material ele reduza drasticamente aquela porosidade, não, tá? E aí, respondido? Respondi, professor, obrigado. Tá? Existe uma outra coisa, pessoal, que é bem interessante aqui em termos de porosidade, apesar de esse trabalho não tratar muito, mas quando você, né, até uma das medidas bem práticas, né, para você fazer de tratamento, né, de superfície, é fazer pintura dos elementos, né, de concreto com uma tinta acrílica. Porque quando você faz isso, você fecha os poros do concreto e reduz a penetração de CO2. Tá? E até a difusão de oxigênio também é reduzida. E aí isso faz com que o teu elemento ele ganhe uma vida útil maior. Então, as principais conclusões aqui desse trabalho. Os materiais que possuem uma porosidade maior, eles tendem a possuir uma altura de frente úmida maior que os que apresentam uma
quantidade menor de vazios, né, que atingem uma menor altura de frente úmida. A aplicação de revestimentos gera um acréscimo de altura de frente úmida em todas as simulações, né? Apesar da gente ter visto, né, que tem um aumento, mas esse aumento não é também tão expressivo, né? Por isso, quando a gente está falando, né, dessas umidades, né, provocadas por contatos, por umidade por contato superficial. Quando eu estou falando de umidade por questão freática, então isso muda um pouco e aí os perfis eles aumentam muito, né? Climas com temperaturas baixas tendem a proporcionar uma altura de frente úmida maior que os climas com temperaturas mais altas, né? Isso aí se deve por conta da maior troca gasosa, tá? Sob o efeito da temperatura da umidade, sob o efeito da umidade relativa, percebeu-se que aos climas muito úmidos, a altura da frente úmida tende a ser maior e em climas com umidade relativa baixa, essa altura tende a diminuir. Tá? Então, essas foram as principais conclusões desse trabalho. Falando um pouco aí nas repercussões estruturais, esse aqui foi até um trabalho, né, que o Filho está desenvolvendo, mas eu trouxe ele aqui só em termos de ilustração para ficar mais claro, vocês perceberem o quanto que a porosidade ela influencia, né? A porosidade ela tem uma influência, né, e essa permeabilidade nas deformações totais das minhas construções, né? Por exemplo, nesse caso, com variações, né, considerando variações térmicas de 50 graus, então a temperatura ela consegue sim movimentar a estrutura. Nós estamos falando de movimentações extremamente pequenas, tá? Então, são movimentações muito pequenas, né? Inferiores a 0,01 milímetros, são deformações, às vezes, né, nessa faixa. No entanto, elas acontecendo, né, ao longo do tempo, repetidas vezes, o que vai acontecer é que vai gerar um gradiente ali de diferença e vai acontecer a fadiga dos meus revestimentos e surgimento de fissuras. Quando acontece isso, então o coeficiente de permeabilidade aumenta e aí a gente tem esse desencadeamento. Nesse caso aqui, nós temos os efeitos das tensões térmicas, né? Notem que essas tensões elas são sempre inferiores, né, a 1 MPa, né? Na verdade, elas são baixíssimas, né, de 0,3 na maioria dos casos, tá? Por essa faixa. E o que nós vamos olhar aqui são para as zonas onde existe uma diferença dessas deformações, tá? Se por um lado a temperatura, né, a porosidade, ela faz com que o material se movimente, por outro, ela também impede essa movimentação. Então, quando eu tenho um gradiente de temperatura maior, que aí a movimentação vai ser maior, e eu tenho, né, zonas em que estão sombreadas e essa porosidade está menor, então vou gerar gradientes de dilatação térmica diferente, que são motivados, né, pela porosidade, né, especialmente você tem que entender que nas porosidades nós temos água ali naqueles poros, né, em torno de 30% de água preenchida nos poros, essas águas elas começam a evaporar, você começa a ter essas trocas gasosas e faz com que nessas regiões nós tenhamos, né, surgimento de fissuras. É interessante observar que no caso das tensões térmicas nós precisamos olhar para regiões de contrastes, onde você tem máximas tensões e tensões menores, porque é exatamente nessas zonas onde nós vamos encontrar as regiões de aberturas. Então, muitas vezes, o efeito da temperatura, ele é suficiente, né, analisado ao longo do tempo, para provocar fissuras, né, nesses elementos de abertura, especialmente em pontos de contato, né, de amarração, como é o caso, né, que quase que geral, entre as alvenarias de igrejas, né, a parte do frontão, né, a parte da fachada, com o corpo, né? No caso de elementos de concreto, também do mesmo jeito, né? Nessas zonas de contato que você tem, né, viradas, né, tem uma baixa aderência entre os dois elementos, então são zonas também mais propícias ao surgimento dessas fissuras por conta do efeito da temperatura e da porosidade, tá? Aqui, olha, são os efeitos das tensões do peso próprio. Quando a gente olha as tensões do peso próprio, que você vai olhar naquelas regiões, elas não estão em regiões de contrastes, tá? A gente nota que
as aberturas elas modificam a distribuição de tensão, mas em termos de região de contraste, né, não tem uns contrastes muito elevados. E quando a gente combina esses dois efeitos, sim, aí você começa a perceber, né, que a temperatura ela tem sim uma influência maior nessas formações de fissuras nessas regiões de abertura. É por isso que não é só também redistribuição de tensão, né? Tem também esses efeitos da temperatura ao longo do tempo. Mas esse caso aqui de efeitos de temperatura eu não vou explorar tanto, porque nós vamos falar mais à frente, né, sobre esses efeitos e ver como é que os efeitos cíclicos eles influenciam, né, em deformações de elementos estruturais, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Não, né? Então, nesse caso, pessoal, nós vamos encerrar essa aula aqui, né? Essa aula de hoje ela acaba por ser um pouco mais curta do que as aulas, as demais aulas, mas eu acho que também é muito conteúdo. E aí é interessante vocês lerem, né, alguns desses materiais, os materiais complementares, para poder ter uma compreensão, né, maior sobre esses fenômenos, tá bom? Então deixa eu fechar aqui para aqui a apresentação. Temos alguma dúvida, pessoal? Então tudo bem, tá? Então até a próxima aula e qualquer dúvida vocês guardem, anotem para a gente, e aí na próxima aula vocês trazem, tá bom? Obrigado.